E aí, gente, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Sou o Eric, se vocês não me conhecem, eu nasci na Colômbia, naturalizado brasileiro, e morando aqui há 11 anos, né? Aqui no Brasil, para deixar claro, né? Então, gente, geralmente se for teu primeiro vídeo aqui no canal, geralmente eu falo sobre diferentes assuntos, sobre cultura, sobre adaptação para um país diferente, temas de trabalho, etc. Qualquer tipo de assunto que seja de interesse, sempre que nós estivermos sozinhos, ou morarmos num país diferente, etc. Né? Bom, gente, eu quero começar o vídeo de hoje falando sobre um assunto que eu acho que cruza qualquer cultura, tá? Que é a questão da produtividade tóxica, né? Que chamam, né? Ou essa produtividade que com a que nós estamos no momento, né? Porque especialmente hoje eu estava pensando num assunto para trazer para o meu vídeo em português. Que, como vocês sabem, eu tenho vídeos em inglês e vídeos em português. Eu vou tentando juntar os dois, tipo, deixando as duas línguas ali juntinhas, né? Pra aparecer um vídeo, pra sair um vídeo sábado e domingo, né? E hoje eu tive um dia de trabalho bem tranquilo, de certa maneira. Bom, tranquilo porque eu trabalhei 6 horas. 6 horas que foram um pouquinho corridas, tem alguns intervalos e tal. Só que eu terminei pelas 16 horas por aí. E claro, são 7 horas mais ou menos. Então é um intervalinho bom que eu tenho pra fazer as minhas coisas e tal. Só que o que acontece? Não sei se rola muito isso com vocês, como é que é pra vocês, né? Mas eu fico com a sensação que se eu não estiver fazendo alguma coisa, eu tô perdendo meu tempo. Então, eram 4 horas da tarde, claro, eu terminei meus afazeres aqui na questão de trabalho. E depois disso eu pensei, não, eu vou continuar trabalhando, vou fazer alguns planejamentos que eu tenho que fazer para meu trabalho e tal. E daí eu gravo um vídeo em português, aí um vídeo em inglês, e eu já deixo tudo pronto para amanhã, e não sei o que, não sei o que. Eu tava nesse oba-oba, né? Só que daí eu pensei, nossa, tá meio friozinho e tal, tá fresquinho, né? Então vou cochilar um pouquinho. Gente, eu dormi por 3 horas. E aí começou a bater aquele desespero de, nossa, eu não aproveitei meu tempo, deveria ter feito isso, aquilo, né? Então, eu quis trazer essa pauta porque enquanto eu tava tentando sair da minha cama, né? Eu tava pensando, olha, mas ao mesmo tempo é importante a gente ter esses momentos para descansar, porque, cara, eu vou na academia, eu estudo as línguas que eu estudo, faço outros estudos além das línguas, então, de repente seria bom ter esses momentos. Eu tava lendo um livro há uns dias, bom, tô terminando ele, na verdade. E ele diz que dependendo do jeito que a gente, ou assim, dependendo do contexto da nossa família, nós temos alguns hábitos criados muito fortes, né? E pra mim, claro, eu não quero julgar minha mãe nem nada disso, porque eu sei que ela fazia com uma intenção boa, tá? Quando eu tinha férias da escola e tal, eu geralmente dormia um pouquinho mais, assim, do normal, do que o normal, porque, claro, são férias e tal. Só que a mãe odiava isso. Ela começava, tipo, pega um livro, faça alguma coisa e tal. E, cara, assim, quando eu morava com ela, meio que não fazia de birra mesmo. Eu acordava muito tarde, sei lá, ia jogar na rua com meus amigos e tal. E, ou, sei lá, tipo, eu na época tinha aquele computador, né? Tinha aqueles computadores clássicos, daí eu começava a jogar umas 2, 3 horas. E eu não estudava, né? Porque tava de férias. Quem que vai estudar nas férias, né? Bom, agora eu faço. Então, que é bem engraçado, né? Porque essa programação, essa configuração ficou na minha cabeça. Uma vez que eu vim morar aqui sozinho no Brasil. Porque começou, sempre que eu tinha esse tempinho assim, livre, né? Ou melhor, eu começava a ficar com essa sensação de, nossa, eu tô perdendo meu tempo, eu deveria fazer uma coisa aqui, ali, vou caminhar até o shopping mais próximo, daí eu volto, sabe? Sempre nesse pique de estar tá fazendo alguma coisa, né? Só que, bom, e eu acredito, gente, que a partir do momento da C19, se vocês estão ligados na pandemia coisa,
Por exemplo, eu passei a pão de coisa em casa, né? Porque eu fiz. Bom, eu tô trabalhando no home office desde 2019, mais ou menos. Então, sempre. Ou não sei se aconteceu com vocês, como é que foi, caso vocês tenham trabalhado desde casa, mas nessa época de 2019, 20, 21, por aí, sempre rolava muito, ou pra mim rolava muito essa questão de. Eu terminei meus afazeres, vamos dizer, sei lá, 17 horas, né? Eu terminei as minhas coisas, meus documentos, etc, né? Mas eu sempre tinha aquela sensaçãozinha, por exemplo, eu assistia a TV, jogava um videogame e tal, mas eu ficava com aquela sensação de, se eu der uma olhada ali no documento e tal, e eu ficava ali preso umas 3, 4 horas. Então, meio que isso começou a rolar muito, especialmente em 2021, 2022 e 2023. Então, gente, o que aconteceu? Eu também tinha muitos clientes, então eu taquei meu horário de clientes, né? Assim, eu preenchi minha agenda, né? E eu tava trabalhando meio que por trabalhar. Assim, eu não tava curtindo meu trabalho e tal. Então, aos pouquinhos eu comecei a falar com esses clientes em 2024, 2025, porque eu tinha um período de férias. Daí eu falei pra eles, olha só, a loucura, né? Eu falei pra eles, não, enquanto eu estiver de férias, eu vou atender vocês online e tal, porque eu fui pra outro país e tal. E daí a gente se comunica, mesmo a gente tendo um desfase horário de quase 6 horas, 6, 5 horas, né? E, gente, quando eu cheguei no destino, não rolou. Não rolou. Realmente não rolou. Eu deixei meus clientes, assim, com muita coisa pra ser feita e tal. E eu falei pra eles, olha, realmente não tá rolando e tal. Deixem eu voltar pro Brasil e ali a gente resolve e tal. Daí eu terminei o que tinha que fazer. Porque eu viajei em agosto de 24, né? E eu falei pra eles, vamos trabalhar bem, assim, fortemente até dezembro, né? De 2024, né? E ali, em dezembro de 24, eu falei pra eles, olha, não vai rolar mais, porque eu tô com algumas responsabilidades e tudo mais. E eles entenderam bem de boa, porque eles já estavam me vendo meio cansado, meio estressado e tal. Então, eles levaram bem na boa. Agora que eu comecei com essas rotinas de 2025 pra cá, tem sido legal, tem sido bom, mas ao mesmo tempo eu tô tendo um pouquinho mais de tempo livre, né? Então agora o problema é saber como usar esse tempo livre, né? Tempo livre entre muitas aspas, né? Porque, claro, eu sempre vou ter alguma coisa pra estudar, pra fazer e tudo mais. Mas sempre vem aquela sensação de, não, vamos fazer mais, vamos não sempre quer mais. E é muito engraçado, gente, não sei se rola com vocês, por causa disso eu quis trazer essa pauta pra nós conversarmos. É a questão de a gente tá descansando e a gente quer trabalhar. E quando a gente tá trabalhando, a gente quer descansar. Então, uma coisa que eu tenho que fazer realmente é porque eu tô no processo. É realmente, quando eu estiver trabalhando, é pra estar no trabalho 100%. E eu já consigo fazer isso muitas das vezes, claro. Tem dias que tá quente, tá frio, de repente eu não dormi bem. E eu sou um ser humano, gente, né? Mas entender que a gente precisa descansar mesmo. Quando a gente estiver jogando videogame, tá no videogame mesmo. Quando a gente ficar de preguiça, tá de preguiça mesmo, aproveitar e tal. E quando a gente estiver no trabalho, claro, vai ter momentos, por exemplo, o meu trabalho é muito mental, porque tenho que usar outras línguas, né? Então, e eu tenho que ficar muito tempo na cadeira também, então eu acho que isso também me deixa muito mais cansado, mais agotado, então eu tô tentando, por exemplo, sempre que eu tiver uns 30 minutinhos e tal, tô tentando pegar um zoo e tal, porque eu acho que é importante, né? Eu acho que a gente não pode ficar sentado o tempo inteiro, senão é complicado. Assim, basicamente eu queria trazer esta conversa bem curtinha, assim, essa questão da gente ter esses momentos para descansar, para fazer uma pausa, porque
Realmente nós estamos na correria mesmo. E eu queria trazer este assunto caso tu estiver na mesma rotina. De repente, Eric, eu tô só correndo e não tô aproveitando bastante. Então eu quis trazer um pouquinho da minha história pessoal, né? Com a minha, tipo, com o meu relacionamento com o meu trabalho. E eu já tô conseguindo fazer coisas que eu antes não conseguia fazer, descansar e tudo mais. Mas eu acho que eu tô ainda num processo de não me sentir culpado de descansar mesmo. Então, felizmente, junho vai ser um mês mais de boa pra mim. Bom, talvez vocês vão assistir isso, sei lá, muito depois. Bom, então junho vai ser tranquilo pra mim, ou junho foi tranquilo pra mim, porque o mês mais de boa, assim, no meu serviço, mais tranquilo, os clientes aproveitam pra fazer outras coisas, então eu me libero um pouquinho. Então vou estar contando pra vocês como é que vai ser esse período, se eu vou... Bom, tem este ano, né, caso se... Bom, eu vou deixar a temporar os vídeos, então... Mas vai rolar a Copa do Mundo em algum momento, então vai ser bacana, né? Então é isso, gente. Eu quis trazer um videozinho curtinho, bem substancioso, né? Que a gente chama, bem centradinho. E então tá, a gente se fala num próximo vídeo. Muito obrigado pela paciência, pela preferência. E não se esqueçam de se inscrever. Aprendi a palavra, se inscreverem. E um joinha, sempre que vocês quiserem, né? Ou um comentário. Um comentário sempre é bom para saber como é que vocês estão recebendo esse conteúdo. Muito obrigado pelo apoio e falou, gente.